parou para se perguntar sobre os gigantes que são mencionados na Bíblia? Seriam eles seres reais ou apenas símbolos de um sentido figurativo, trazendo uma ideia de força, de poder, de grandeza? Neste vídeo nós vamos explorar as histórias bíblicas e entender o que realmente a Bíblia diz sobre os gigantes. Do gigante Golias, derrotado pelo jovem Davi, aos Nefilins, que são mencionados no livro de Gênesis. A Bíblia fala sobre seres com proporções descomunais, mas esses seres seriam humanos reais ou apenas uma linguagem figurativa? Quando a Bíblia fala sobre os gigantes, certamente que a história de Golias é a mais conhecida. Golias é apresentado como um ser com características fora do comum. O soldado de Gade fazia parte do exército dos filisteus que estava em afronta contra o povo de Israel. É nesse cenário que surge o jovem Davi e acontece aquele embate épico que marca a história do povo de Deus. Golias é apresentado com características de um ser que tem 6 côvados de altura, o que representaria hoje cerca de 2,5 metros, um pouco mais de 2,5 metros de altura. E aí surgem as interpretações, pelo menos duas em especial. Primeiro, ele é apresentado como um ser humano real, literal, realmente um gigante com uma altura fora do comum, mas existe outra interpretação que diz que esse gigante é apenas uma metáfora para falar de um soldado que é grandioso, que é valente, que é poderoso. As duas interpretações não podem, de todo modo, ser desprezadas. Porém, reflita comigo, se essa história é apenas uma metáfora, então por que colocar a descrição de uma altura? O autor não poderia apenas dizer que ele era grande, que ele era poderoso, que ele era um soldado valente? Por que mencionar especificamente a sua altura? Vale salientar que o gigantismo não é uma doença apenas dos dias atuais. Naquela época já existia essa doença e isso não fere os princípios da fé. Acreditar que, apesar de a ciência não comprovar a existência de gigantes dos tempos antigos, mas o gigantismo é sim uma realidade também encontrada naquela época. Então, por que não pensar que Golias era alguém que sofria também dessa doença chamada gigantismo? Ele também menciona sobre os Nefilins. Existe uma passagem que é muito enigmática. Lá no livro de Gênesis, capítulo número 6, existem duas expressões que são interessantes: filhos de Deus, filha dos homens. Existe uma linha de interpretação de teólogos que defendem que esses filhos de Deus seriam seres angelicais, anjos caídos que foram enviados para a terra, que se uniram com as filhas dos homens, mulheres, e deram origem a uma nova raça, que seriam justamente os Nefilins, uma raça de gigantes. Essa visão teológica é ainda mais absurda, considerando que Jesus explicou que os anjos não se casam, não se dão em casamento, ou seja, anjos não têm relações sexuais, muito menos com homens. Então, isso é absurdo pensar que esses filhos de Deus seriam anjos caídos. Uma interpretação mais coerente é pensar que esses filhos de Deus são descendentes da linhagem de Sete, uma geração de pessoas que andavam conforme a vontade do Senhor. Já essas filhas dos homens seriam a linhagem da descendência. Para aqueles que defendem que o gigante na Bíblia é apenas uma metáfora ou apenas símbolos para expressar algo poderoso, algo grandioso em um sentido metafórico, usam a passagem lá que Daniel é chamado pelo rei Nabucodonosor para interpretar um sonho. A gente conhece essa passagem em que Nabucodonosor tem um sonho de uma gigante. Neste contexto aí realmente fala de um império opressor, imponente, poderoso. Usar essa linha de interpretação e esse argumento é muito fraco e muito raso para querer afirmar categoricamente que todas as expressões na Bíblia sobre gigantes é apenas metáforas e símbolos. E alguns podem só pensar que esses gigantes são soldados, guerreiros poderosos, com forças incomuns, habilidosos,
e apenas trazer esse sentido figurativo. Porém, as expressões nada tem a ver com a estatura física, com o ser real, mas que apenas seriam simbolismo. Eu prefiro acreditar que esses gigantes eram sim seres incomuns, seres com altura incomum, com estatura que são descritas na Bíblia, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E se lá tem as menções de metros de altura, eu quero acreditar que realmente esses seres existiram. Porém, acredito também que o mais importante nesse debate é procurarmos entender o que realmente Deus quer transmitir para nós, o que Deus quer se expressar para conosco em histórias de fé, em histórias de superação e histórias que movem a nossa vida para se aproximar do Senhor. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa aqui o seu like. Já aproveita e deixa seu comentário, qual é a sua opinião sobre esse assunto. Eu vou considerar e vou te responder, tá bom? Compartilhe esse vídeo e já aproveita também e se inscreva para fazer parte dessa corrente de edificação. Até o próximo vídeo.